Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou aproveitar que essa semana, então, eu acabei fazendo menos vídeos, por causa que a matéria do primeiro e terceiro ano é a mesma. Vou fazer o vídeo tão prometido sobre direita e esquerda. Eu acho que chegou o momento de eu fazer essa distinção, porque afinal, eu tenho falado isso muito com os nonos anos e eu tenho certeza que o pessoal não sabe plenamente essa distinção. Eu citei aí em um dos vídeos da semana passada e vou fazer esse vídeo hoje. É um vídeo que eu não vou endereçar exatamente a um ano, porque para mim serve tanto para o pessoal do ensino médio quanto para o pessoal do nono ano, e serve tanto para a história quanto para a filosofia. Ele é meio que um conhecimento básico na área de humanas, na área de política, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, eu vou postar na quinta-feira, dia 18, mas não é um vídeo especificamente para o terceiro ano. Vamos lá, vamos dar início logo à situação, ao tema. Direita e esquerda na política. O que isso quer dizer? O que é isso? Bom, a ideia de direita e de esquerda, ela vai nascer com a Revolução Francesa, né? Aliás, quando a gente tinha lá, então aconteceu a Revolução, a primeira fase da Revolução, ela coloca uma Assembleia Constitucional. Então, a França era um país de regime absoluto. Vem a Assembleia, e a Assembleia ela é dividida em espaços ali, né? E praticamente o que a gente tem? Os grupos que eram favoráveis ao rei ficavam à direita. Os grupos que eram contrários ao rei eram à esquerda. Então, esquerda entrou meio que para a história como o sinônimo de oposição. Pelo menos começou assim, né? No caso, oposição ao rei, uma oposição mais revolucionária e tal. Só que isso é muito pouco para a gente entender o que é direita e esquerda, né? Isso para a gente começar a entender o que é direita e esquerda quando a gente fala de política. Num princípio, começa com essa ideia de oposição ao rei, e aqui a gente vai juntar tanto os chamados liberais, a burguesia, que não tinha poder político, mas tinha poder econômico, quanto o povão, os representantes das classes mais populares, uma burguesia mais radicalizada, na verdade, né? Quando a gente fala de Revolução Francesa, você não tem povo no poder. Você tem alguns grupos que têm ligação com a população, a pequena burguesia, mas não é o povo que está no poder. É importante entender o que é essa ideia de liberal, que eu tenho falado bastante em vídeos. E eu tenho certeza que meus alunos do nono ano não sabem o que é o liberal, né? Que está aí na gênese das ideologias de direita, da chamada direita. O liberalismo é uma teoria filosófica e política. Mais para frente eu vou fazer vídeos sobre o liberalismo, porque é assunto do primeiro ano no ensino médio. Mas aqui eu quero tentar apresentar já de uma maneira bem detalhada qual que é a base dos ideais liberais. O liberalismo, exatamente por nascer ali entre século XVII e século XVIII, contrário ao absolutismo, então é a defesa da liberdade no campo político e aí também no campo econômico, ele vai se opor ao absolutismo e vai defender a liberdade, né? Então essa é a base do chamado liberalismo. E aí qual que é essa liberdade que eles defendem? Primeiro, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade como consequência da liberdade de expressão, a liberdade de se colocar contra o governo, de se manifestar contra o governo, de denunciar os possíveis erros que o governo tenha, e a liberdade econômica. A gente tem dois pensadores, claro que são vários os pensadores do liberalismo, mas tem dois principais que são a base, são os fundamentos do liberalismo. O primeiro deles é o John Locke. Para os alunos de nono ano eu já fiz vídeos sobre ele, meus alunos de primeiro ano eu já fiz vídeos sobre ele,
só que no campo do conhecimento, no campo da epistemologia, da parte da filosofia que fala do conhecimento. O Locke também fala muito sobre política. Ele é um dos contratualistas. Aliás, nos vídeos de Rousseau do terceiro ano, eu também citei o pensamento do Locke. O Locke é um dos contratualistas. Ele parte da ideia de que a sociedade precisa de um contrato, precisa de um acordo feito entre a população para estabelecer um poder, para que esse poder possa regular as relações, possa dizer o que pode e o que não pode. Né? É um poder que nasce da vontade do povo e, uma vez lá, vai regular quais são as relações entre o povo. É basicamente isso. No caso, para o Locke, existem 3 direitos que são básicos. O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Vida, segurança, enfim, não devo ter a minha vida sendo tirada, né, de uma forma injustificada. Pode até existir pena de morte, mas que a pena de morte não seja uma coisa banalizada. O rei cismou que eu sou oposição a ele, o rei me prende e me manda matar. Da mesma forma, o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à liberdade. Né? Não vou perder minha liberdade só por me manifestar contra o rei, ou só porque o rei tem alguma rixa comigo. Não vou perder a minha vida só porque eu me manifestei contra o rei, só porque o rei tem alguma rixa comigo. E o direito à propriedade. É aqui que entra o enrosco maior. Né? Para o Locke, propriedade é eu ter aquilo que eu consigo. Não é o Estado, não é o poder, não é o governo que vai me dar nada. Se eu consigo, ok. Se eu não consigo, não é problema do governo. Então, basicamente, esse é o pensamento do John Locke. Como eu disse mais pra frente, eu vou fazer um vídeo sobre o Locke, pra gente aprofundar um pouco mais as ideias dele. Mas, basicamente, a essência do pensamento político do Locke é essa. Depois, a gente vai ter o Adam Smith. O Smith, enfim, ele é o pai do liberalismo econômico. E ele vai defender a ideia de que a economia tem que caminhar na concorrência. Né? Tem que se deixar levar por si mesmo, é o laissez-faire. Deixar passar, deixar fazer, que o mundo vai por si mesmo. Então, ou seja, o Estado, o governo, não tem que se meter na economia. Porque se o Estado se mete na economia, ele pode privilegiar alguns e prejudicar outros. Então, para ele, teoricamente, a concorrência é o grande regulador da economia. A partir do momento que existe concorrência, a concorrência vai dar sequência, vai acertar o que as empresas, para que os preços sejam mais baixos, para que os produtos tenham uma qualidade. Porque assim, se eu tenho uma empresa já estabelecida e meu produto é muito mais caro do que o outro, e chega um outro que vai vender um produto similar ao meu, e de repente faz o produto muito mais abaixo, é óbvio que eu sou obrigado a baixar o preço. Da mesma forma, se eu estou vendendo um produto, meu produto é muito inferior ao produto do meu concorrente, eu vou ser obrigado a melhorar a qualidade e tudo mais. Então, assim, para o Smith, a concorrência é a mão invisível que regula o mercado. O Estado, o poder, não precisa mexer nada. Então, basicamente, essa é a essência das ideias de direita. As questões econômicas não são questões do poder, não são questões do governo. Isso acaba implicando que as questões sociais também não são problema do governo. A pobreza, a fome, o desemprego, na prática acaba não sendo um problema do governo. Porque, afinal, se existe desemprego, tem 2 motivos. Primeiro, ou são as empresas ali que não se regularam por causa da questão da concorrência e tudo mais, ou é porque a pessoa não é qualificada. Então aí existe a defesa da chamada meritocracia, que é uma palavra que hoje em dia a gente escuta bastante e tal.
Então, a meritocracia, cada um vai ganhar, cada um vai vencer de acordo com seus méritos, de acordo com seu esforço, de acordo com a sua capacidade. O governo não tem que mexer nada. Então, a base das ideias de direita, a gente pode resumir, é o individualismo. Né? O governo não tem que se meter nas questões sociais, nas questões econômicas, né? E o indivíduo é o principal responsável por aquilo que ele é ou que ele deixa de ser, economicamente falando. Né? Se o indivíduo não se deixa, não tem sucesso, é porque ele não se esforçou o suficiente. Basicamente é isso. As ideias de esquerda. As ideias de esquerda, elas são mais radicais, exatamente porque elas vão questionar essa ideia de meritocracia. Né? Elas vão partir do questionamento de que, então, de acordo com os liberais, a questão ela é simplesmente política. Vamos mudar o governo, né? Então tira-se os regimes absolutos, em que o rei tem total poder na mão dele, e se coloca no lugar regimes democráticos, em que a gente elege o governante, mas o governo está só preocupado em garantir maior liberdade, mas não está preocupado em garantir melhorias de vida para a população mais pobre. Só que o que a gente vai ter? Essas revoluções, que são as chamadas revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, que é a principal, elas vão acontecer ali por volta do fim do século XVIII, começo do século XIX. O que a gente vai ver no século XIX? Então, os regimes monárquicos aos poucos vão sendo substituídos por regimes democráticos, só que as condições de vida da classe mais pobre não mudam nem um pouco. Pelo contrário, de certa forma até pioram, porque a gente vê ao mesmo tempo acontecendo a Revolução Industrial. E aí várias vezes eu já disse isso, tanto em sala de aula quanto acho que aqui mesmo, que a Revolução Industrial ela traz uma ampla exploração nas classes mais pobres. Né? Afinal, não vem direitos trabalhistas junto. O que vem junto é a alta exploração. Eu sou dono da empresa, não tem lei nenhuma que me proíba, eu vou mandar meu trabalhador trabalhar 15 horas por dia, 16 horas por dia, e vou pagar o salário mínimo que eu puder. Afinal, tem uma grande quantidade de gente desempregada. Se você não quer, eu chamo outro, que vai topar. E aí entra aquela coisa, entre ganhar o mínimo e morrer de fome, eu acabo me sujeitando a ganhar o mínimo. Então essa ideia de liberdade que a direita defende, ela não é uma liberdade para pobre. Né? Essa que é a verdade. É até um assunto que a gente vai trabalhar, o pessoal dos terceiros anos, eu vou trabalhar no terceiro bimestre. Aliás, estou fazendo uma correção, eu falei que vou postar na quinta, não é na quinta, é na quarta, que seria o dia dos vídeos do terceiro ano. É até um assunto que a gente vai trabalhar lá no terceiro bimestre, a questão da liberdade. Até que ponto existe real liberdade se eu não tenho mínimas condições. Né? Condições econômicas mesmo, materiais. Então, o que acontece no século XIX com a alta exploração, com a Revolução Industrial, com a industrialização? Começam a surgir movimentos proletarizados, movimentos voltados ao proletário, ou até mesmo movidos pelo próprio proletariado, pelo trabalhador. Proletário é o trabalhador explorado, é aquele que não tem nada a não ser a sua prole, o seu filho, não tem mais nada a oferecer ao mundo. Os movimentos proletários começam a se organizar em busca de melhores condições, de tentar amenizar a desigualdade social. Então, basicamente, a ideia da esquerda é o quê? É exigir que o governo tome medidas para diminuir a desigualdade social. Medidas para proteger a população, para proteger as classes mais pobres. Afinal, se depender só da boa vontade dos patrões, tal como o Smith lá defendia, a conclusão que a gente chega é que os patrões não vão pensar no bem, porque
o meu trabalhador tem família, então vou tentar pagar para ele o melhor salário do mundo. Pode até ser que tenha um ou outro que pense assim, mas a maioria não. A maioria quer o lucro e o lucro extremo. E aí, para ter esse lucro extremo, ele vai estar preocupado em explorar o trabalhador. Então, as ideias de esquerda surgem tentando solucionar esse problema. A gente tem várias ideias de esquerda, né? Assim como a gente tem várias ideias de direita. Tanto que eu falava lá nos vídeos de nazifascismo de extrema direita. Assim como a gente pode dizer que tem uma extrema esquerda, que não aceita nenhuma conciliação dentro do capitalismo, que aí é a defesa do comunismo. Mas basicamente as ideias de esquerda, elas fazem fortes críticas ao capitalismo da forma como tem hoje. A gente pode ter uma esquerda mais reformista, que defende que dentro do capitalismo pode existir uma solução, a gente pode ter um capitalismo mais humanizado, um capitalismo mais justo, que o trabalhador não precisa ser tão altamente explorado, né? Que tem como capitalismo dar certo no sentido social, mas é um capitalismo que vai ter que ter amplas reformas, né? Amplos projetos de apoio à sociedade, né? Para a sociedade, a população mais pobre. De certa forma, isso até teve algum sucesso em países europeus. A gente pega o que se chama de social-democracia estabelecida em países, principalmente na Escandinávia. Você pega a Suécia e tal. A Suécia não é muita referência atualmente porque só estão fazendo cagada também lá com o negócio da Covid, da quarentena. Mas você pega esses países, Suécia, Noruega e tal, eles são países que adotaram o chamado regime do bem-estar social, a social-democracia. Tá? Tem um relativo sucesso. A gente vê que parece que atualmente não está tão bem quanto já foi em tempos anteriores, mas teve um relativo sucesso. Quem assistiu meus vídeos de Rousseau, eu citei um pouco essa situação. Né? A base é meio que Rousseau, embora Rousseau não seja um pensador de esquerda. Né? Rousseau é um pensador iluminista, liberal, então é um pensador de direita. É que é meio complicado enquadrar assim, direita e esquerda no caso do Rousseau, né, porque está meio que no limite, a gente pode dizer que ele é quase uma centro-esquerda, tal, mas enfim, vou entrar nesse mérito. E a gente vai ter a extrema esquerda que defende que assim não tem solução dentro do capitalismo. O capitalismo precisa ser superado. E a superação do capitalismo ela passa pela socialização dos meios de produção, que foi o que eu falei no vídeo de comunismo. Né? Fazer colocar aqui o link do vídeo de comunismo. A extrema esquerda, né, a esquerda radical, ela defende isso. Não tem salvação dentro do capitalismo. O capitalismo é um regime que ele por si ele se gera em cima da diferença, da exploração, da desigualdade entre os homens. Então o capitalismo não tem como dar certo. Ele pode até ser humanizado, mas essa humanização do capitalismo ela tem seus limites. Chega um determinado momento que a burguesia não vai aceitar perder para poder garantir direitos da classe mais pobre. Então, e aí é a necessidade. Então vamos tirar tudo da burguesia, porque o que a burguesia ganha é em cima da exploração do proletariado. Quando eu for falar de Marx mais para frente, isso vai ficar mais claro. Então, vamos tirar da burguesia e vamos colocar para todo mundo. Né? Você tira o direito de posse dos meios de produção, fábricas, terra, enfim, máquinas, não passa a ser de ninguém específico, mas você dá direito de uso para todo mundo. Todo mundo pode usar, todo mundo pode produzir, de acordo com as necessidades daquela sociedade. E aí a função do Estado, a função do governo, é meio que controlar isso. Claro que, de certa forma, nas ideias radicais, a ideia também é o Estado ir deixando de existir. E aí, só para falar de Estado, eu sei que o vídeo está ficando um pouco mais longo, mas ele é um vídeo específico, eu não vou me prender tanto à questão do tempo. A ideia de Estado.
Hoje, se vocês forem pegar, ver textos que falam sobre direita e esquerda, alguns vão defender um pouco aquela ideia. A esquerda defende Estado máximo, a direita defende Estado mínimo. Não é bem assim também não, viu, gente? Não é bem assim também não. Na base, na essência, os liberais, a direita, né, o pensamento de direita, o liberalismo quando surge, ele até defende realmente um enfraquecimento do Estado. Afinal, se você está lutando contra um Estado totalitário não é o termo mais correto, mas um Estado autocrático, um Estado em que o rei tem total poder na mão dele, o Estado absoluto, então você precisa defender um Estado mais brando, que não tem tanto poder, um Estado que dê liberdade para a população. Daí a ideia de Estado mínimo. Né? É um Estado que interfere o mínimo possível em assuntos que não sejam da sua alçada. Só que ao mesmo tempo, e aí a esquerda, como ela defende uma interferência do Estado, porque se o Estado é eleito democraticamente pelo povo, se os governantes são eleitos democraticamente pelo povo, então nada mais justo do que esse mesmo Estado existir como função reguladora da desigualdade. Então, se a desigualdade existe porque a população, porque a burguesia se apropriou dos meios de produção tal, e usa esses meios de produção só a seu favor, não usa em benefício da população, então o Estado tem que criar mecanismo para tentar dar uma equilibrada na balança. Né? Se a gente pega as ideias de esquerda menos radicais, a partir de implementações de política, sei lá, cobrando mais impostos dos mais ricos, investindo em benefícios, em programas sociais, programas de apoio, seja lá o que for, para a classe mais pobre, criando legislação que obrigue o proprietário, o burguês, a pagar salários maiores e tal, numa visão mais radical, como a gente já viu, socializando os meios de produção. Mas, basicamente, essa ideia do Estado não é propriamente também uma defesa da esquerda. Porque a esquerda vê o Estado, o governo, como, vou usar aqui o termo usado pelo Marx, um balcão de negócios da burguesia. Quem se apropria do Estado, quem se apropria do governo, é a burguesia. A burguesia geralmente é quem tem poder de influência sobre o Estado, sobre o governo. Então, muitas vezes, as medidas que são tomadas não são medidas pensando no bem da população. São medidas pensando no bem da própria burguesia. Se a gente pega aqui no Brasil, tem um monte de medidas que são tomadas pensando no bem da burguesia. Só a gente pensar na questão da taxação das grandes fortunas, que é uma bandeira que eu bato direto. Vários países do mundo, os mais ricos pagam mais impostos. Aqui não. Aqui não. Aqui a gente tem meio que uma taxa única de imposto que todo mundo paga. E aí quem mais paga imposto no Brasil não é nem pobre e nem rico, é a classe média. A classe média é a classe que mais paga imposto no Brasil. Então não há uma justiça aí e tal. Então o Estado, defende-se o Estado mínimo no discurso por parte da direita, mas na essência, muitas vezes, a direita se apropria desse Estado. E no caso da esquerda, que teoricamente defenderia o Estado, que o Estado regularia o mercado, né? O mercado entendido aqui, essa questão das empresas e tal, o Estado regula o mercado. O Estado, na verdade, ele tem uma função, mas uma função que é passageira. Né? É que, historicamente, a gente viu que nos regimes socialistas houve um fortalecimento do Estado. Né? Que é o que vai acontecer na União Soviética, que é o que vai acontecer na própria China, enfim, houve um fortalecimento do Estado. Mas, teoricamente, a ideia não era para se fortalecer o Estado, a ideia era para o Estado ir perdendo força no decorrer do processo. Né? Então, basicamente, era isso que eu queria dizer. Eu espero que tenha ficado claro as ideias de esquerda e direita. Como eu disse, esse é um vídeo extra. Eu não vou cobrá-lo em atividades, em trabalhos, pelo menos não por hora. Mas é importante vocês entenderem tudo isso
para até mesmo ficar antenado com a discussão que a gente tem hoje sobre direita e esquerda. Mas basicamente, aqui eu retomo uma definição que eu dei, acho que foi nos vídeos lá de nazifascismo. Basicamente é isso. A direita, ela defende a meritocracia, o esforço individual. A esquerda, ela vai perceber que esforço individual não é o suficiente. Muitas vezes o cara se mata lá de trabalhar e não enriquece, não vai ter melhorias de vida. Então, há necessidade de mudanças na estrutura da sociedade para se combater a desigualdade social. E aí, como eu disse, algumas são mais brandas, outras são mais radicais. Mas basicamente a ideia da esquerda é a necessidade de mexer com o interesse dos ricos. Então basicamente é isso, com isso eu encerro esse vídeo, né? E se for necessário a gente vai depois em lives ou coisa assim e vai tirando dúvidas de vocês. Mas eu espero que tenha ajudado a entender toda a situação. Aí vocês, em cima do que eu expliquei aqui, de repente em cima de outras leituras e tal, tirem as conclusões de quais vocês acham que é o melhor, né? Principalmente em países como o Brasil, ok?